Iniciamos então mais um estudo do nosso livro Gênesis Bíblico, à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. Falamos ainda sobre reencarnação, lendo capítulo 13 agora do livro Missionários da Luz. E para continuar as nossas reflexões, eu vou pedir a Eliana fazer a prece por todos nós, por favor. Querido Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos para tentar conhecer um pouco mais sobre a reencarnação. Pedimos licença para continuar esse estudo e assim que tivermos um pouco mais de entendimento para sabermos como que conduzir algumas coisas na nossa vida, porque passamos a entender o motivo, né, da reencarnação, porque tantas vezes reencarnamos, porque sofremos, porque temos que passar por esse processo para poder melhorar o nosso espírito, chegar pelo menos próximo daquilo a que somos destinados, né? Que é ser espíritos perfeitos à semelhança de Jesus, nosso amado irmão, mestre, amigo, protetor e mentor. Que esteja conosco, Jesus. Que a sua luz protetora nos envolva e abra, sim, sempre o nosso entendimento para o seu Evangelho, que é o modelo a seguirmos nessa vida, para termos uma vida melhor. Que esteja conosco hoje e sempre, assim seja. Que assim seja. Boa noite, Dani. Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dani. Boa noite. Gente, no PDF que eu mandei, né, no grupo, nós estamos na página 134, iniciando, né, o primeiro parágrafo dessa página, foi onde a gente parou da última vez. O último assunto que a gente veio falando foi aquelas reflexões, aqueles ensinamentos que o André Luiz colocou para nós, né, e que o Alexandre foi comentando a respeito da sexualidade, do que é o sexo verdadeiro, de como que está ligado com a lei de Deus, com a lei da criação, né? Estamos falando de Gênesis, da criação, então como que por meio das nossas energias criativas, né, que no Espiritismo sabemos que se trata da energia sexual, como que nós podemos criar coisas que vão ser proveitosas para nós e para o mundo. E trouxe para nós também o outro paralelo. Como que o uso enganoso, equivocado, material, fora do amor, como que o uso nesses caminhos pode nos prejudicar. Aí, eles estão fazendo uma conclusão aqui nesse sentido. O último parágrafo aí da página anterior é assim: ó meu Deus, o André Luiz falando, exclamei, quanto trabalho esperando o concurso das almas corajosas, quanta ignorância a ser vencida. Então, trabalho para almas corajosas, é o que a gente comentou também, que esse tipo de mudança que é exigido de nós, né, que nós estamos, não é exigido assim, no sentido de sermos obrigados a fazer, pelo menos a princípio, porque tem que ser escolha nossa, mas também Deus, diante da sua misericórdia, não permite que a gente tenha um sofrimento eterno. Então, quando a gente vai errando muito, existe o que? A lei do progresso agindo, né? Mas o fato é que para esse tipo de mudança então precisa coragem, justamente porque a gente, né, aqui falou no sentido dos vícios e
o vício, a característica dele é que ele traz algum tipo de satisfação para a gente. E com a área sexual, né, falando materialmente, não é diferente. Então trouxe aqui para nós primeiro uma amplitude bem maior do que é o sexo, de como que é a aplicação da energia sexual de forma proveitosa e do que pode acarretar para nós tratar isso de uma forma diferente daquela que é a lei de Deus. Lógico, né? Cada um dentro do seu nível evolutivo, dentro do que a sua consciência manda, vai fazendo, agindo, né? Dentro do seu entendimento. E a lei de Deus ela está na nossa consciência. Então, o que isso significa? Que toda mudança que é exigida de nós, tudo que o mundo traz para nós como oportunidade de mudança, é porque nós estamos já no patamar de alcançar. Para fazer isso, precisa de coragem, para sair do que é chamado aí de zona de conforto. É uma zona de conforto mesmo, porque lá a gente se sente seguro, só está acontecendo coisas boas ao nosso ponto de vista, então a gente não quer sair, a gente não quer evoluir. Agora, você almejar conquistas espirituais, que são futuras, exige coragem, é um jogo, né? É como se fosse uma aposta. Só que diferente das apostas no jogo de azar, a gente aposta, né? A ideia é a gente apostar, deixar o materialismo de lado, tendo certeza que nós vamos ganhar se conseguirmos atingir o espiritual, né? O espiritualismo, a espiritualidade, enfim. Então é uma aposta que só é preciso coragem para fazer, porque o resultado a gente já sabe que é bom, né? Interessante isso. Aí o Alexandre traz aqui uma conclusão, né, falando sobre a área sexual ainda, porque depois vai entrar numa outra parte. Né? Ele fala assim, ó, você diz bem, acrescentou o orientador gravemente, porque de fato a maioria das tragédias conjugais se transfere para além-túmulo, criando pavorosos infernos para aqueles que as viveram na crosta do mundo. Olha o cuidado de André Luiz ao escrever esse trechinho. Porque de fato a maioria das tragédias conjugais transfere para além-túmulo, criando pavorosos infernos. Né? Tira, rechaça aquela possibilidade de inferno material comum a todos, ou sujeito para todos os pecadores. Não. Vários infernos para várias pessoas. Por quê? É a consciência. Para os que viveram as tragédias no mundo, né? Aí viver aqui é no sentido de essa tragédia não é ter ocorrido uma tragédia com a pessoa. É ela usar, aqui no caso das energias sexuais, de forma tão equivocada que é quase uma tragédia. É uma tragédia perante a lei divina. Então, causando isso, né, conquista uma condição de inferno quando desencarna. Por quê? A consciência começa a cobrar. A consciência começa a mostrar que foi tempo perdido, que foi gasto de energia, que teve mais complicação, que acarretou mais débito, né? E aí torna um inferno, né? Torna o quê? Uma perturbação. Não é um castigo, é uma perturbação. É muito doloroso observar a extensão dos crimes perpetrados na existência carnal e ai dos desprevenidos que não se esforçam a tempo no sentido de combater as paixões baixas.
angustioso lhes é aqui o despertar. Paixões baixas. A gente ainda a gente se encontra ainda, né, numa condição de mundo e de sociedade que poucas pessoas, ou melhor, que eu acho que a maioria de nós já sabe a diferença entre o amor e a paixão, mas que poucos conseguem, quando passam por experiências de paixão, enxergar que aquilo não é amor na sua plenitude. Por isso que ali ele usa o adjetivo, paixões baixas. Lembra de baixa vibração, lembra de ser uma coisa rasa, lembra de ser uma coisa que não está em alto nível. Então tem paixão boa, tem paixão alta, né? Elevada, uma paixão que podemos chamar de verdadeira, quando ela envolve conquistas espirituais, e tem paixões baixas. Essas estão ligadas só ao materialismo. Eu participei numa mocidade lá em BH e achei muito legal uma colocação que um jovem lá fez sobre o livro O Pequeno Príncipe. Vocês já leram O Pequeno Príncipe? Quem já leu? Alguém aqui? Eu já li algumas mensagens, eu tenho um livrinho Algum? aqui do Pequeno Príncipe. Aí tem algumas mensagens que eu já li. Ah, então as que eu falar aqui vocês vão lembrar, porque são algumas das mais famosas. Gente, eu li esse livro na infância, mas ele é um livro indicado, né, para infanto-juvenil, mas que a gente precisa ler ele depois de adulto, porque só aí a gente entende a extensão. Oi, Eliana, desculpa, pode falar. Não. Aqui, nossa, deixa eu tirar a mãozinha e varrer sem querer. Tá bom. Desculpa. Enfim, que Já li sim. já leu, Dani? E eu sou fã desse livro, né? Aí o menino, nesse dia lá, pegou, acho que o evangelizador errado, para dar um exemplo, o Pequeno Príncipe. Enfim, eu estava contando uma situação de uma menina, ele tinha namorada, deve ter uns, sei lá, acho que tinha uns 17, talvez 16 para 18 anos ali. Ele tinha namorada. E uma dessas paixões, né, que aparecem na vida, essas almas gêmeas que aparecem do nada, começou a frequentar a mesma escola dele. E a menina também, essa outra, que não, né, que entrou para a escola, tinha namorado. Ou seja, ele tinha compromisso com uma menina e a outra tinha compromisso com outro menino. E ele começou a justificar, né, na linguagem dos jovens, que ela começou a dar bola para ele. Né? Chamou atenção ali, começou uma troca de olhares, umas conversas diferenciadas e chamou a atenção dele e os dois se apaixonaram. Só que ele, querendo ser muito esperto, estava direcionando toda a responsabilidade desse possível envolvimento, que eu confesso que eu não sei se aconteceu. A narrativa dele deu a entender que não, que eles resistiram à tentação e à paixão. Mas ele deixou, usando a frase do Pequeno Príncipe, que no caso da menina, né, que chegou e que segundo ele o interesse partiu primeiro dela, ele usou a frase do Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Uma das mais famosas. Uhum. Ele usou essa frase porque ele queria jogar a responsabilidade para a menina, que o cativou. De forma que, se acontecesse algo, né, eu entendi assim pelo menos, a responsabilidade era de quem cativou, porque ela se tornou responsável por aquela situação.
Essa frase é maravilhosa, mas tem contexto, né, gente, para aplicação. E aí, eu como fã do Pequeno Príncipe, lembrei de outra frase do mesmo livro, né, que eu acho que acontece até próximo aí desse diálogo aí com a raposa, né? Pouco antes, fala do diálogo do Pequeno Príncipe com a Rosa. E a conclusão no livro, no final desse, que aí a Rosa acaba que ele começa a sentir saudade dela, e a conclusão do livro é assim: foi o tempo que dedicastes à Rosa que tornou-a tão especial para você. Então, no contexto das paixões, é como se fosse o paradoxo do Pequeno Príncipe. Por quê? Tem a responsabilidade, o que eu quis dizer para ele? Tem a responsabilidade de quem cativa, mas tem a responsabilidade de quem dá o tempo, de quem dedica o tempo para aquilo, né? E isso reflete, né? Aí, quando eu li o livro, me chamou a atenção esses dois diálogos famosos lá, e essa aplicação me fez pensar que esse exemplo, né, do que ocorreu lá na mocidade, me fez pensar que no contexto das paixões existe a responsabilidade o quê? Dupla, no sentido, né, de relacionamento. Então, a gente tem uma tendência de desviar o foco da nossa responsabilidade para tentar aplicar só em outro. Mas não. Tem o que cativa e tem a importância que eu dou para aquilo. Na vida de forma geral, tudo que eu dedico tempo, seja bom ou seja ruim, torna importante para mim. Então, o que o mentor está dizendo ali, o Alexandre? Esse negócio vai para outro mundo, dependendo do grau de importância que a gente dá, porque a vida transcende o quê? Tempo e espaço. Então vai, né? Continua com a gente até que a gente aprenda e resolva. Aí tem o quê? Interpretações, né? Ali ele fala de inferno. Aí tem o quê? Interpretações individuais que cada um vai fazer no sentido de averiguar se para o seu contexto, para a sua vida, é a decisão mais correta ou não. Então, no contexto individual, pode ser que apareça, né, essa alma gêmea, igual várias que aparecem, né, durante várias etapas da nossa vida, e que seja realmente alma gêmea? Pode ser. Mas tem muita chance também de ser uma prova, né, para o momento ali que a pessoa está vivendo. Tem muita chance de ser também uma ligação de outras vidas, que está aí para testar, né? Então, tem todo um contexto individual ligado que vai fazer com que cada um de nós tome a decisão que acha correta, que pode estar de acordo ou não com a lei divina, e estando de acordo com a lei divina, reflete num estado de céu, e não estando de acordo com a lei divina, reflete nesses vários infernos que o Alexandre traz aqui. Por que nós estamos falando disso tudo, gente? E ainda de reencarnação? Porque ao longo desses últimos estudos, quando a gente está passando por esses capítulos, estamos vendo que aquele versículozinho, Deus soprou um sopro nas narinas do homem, um sopro de vida, e esse tornou-se um ser vivente, quer dizer, houve uma reencarnação, não é só o momento da ligação entre carne e espírito. A reencarnação não é só isso. Mais uma reencarnação se inicia, né, a
partir desse momento, de forma no contexto material. Mas a reencarnação em si é como o amigo lá que a Eliana mandou o vídeo, né? Eliana mandou o vídeo para nós. É uma ferramenta da lei de Deus. É algo mais amplo e mais complexo. Agora a gente vai começar a chegar no momento da união do espírito ali com o corpo. Mas olha tudo que aconteceu antes. E olha como que paixões, como que o sexo descontrolado, como que karma pode influenciar na vida que está começando, né? Diga, dona Silvia. O próprio estudo que a gente está fazendo, né? É para a gente realmente orar e vigiar isso encantado que vai chegar em qualquer vida. E que hora que esse príncipe está chegando, né? Sim. Porque aí mora o perigo. Por quê? Porque a Raquel, o Adelino, o Jesus não está nessa guerra. É outra vida, esse tal desse príncipe encantado que chegou na vida dela fora de hora. Ela não soube, né, levar a vida dela adiante e bagunçou tudo. Olha, você viu o karma que eles, né, resgatou para todos, para eles três, para quem está envolvido, né, e tudo. E isso pode acontecer tranquilo na vida. Na minha não vai acontecer, porque eu já estou muito velha. Meu príncipe já foi embora. Mas para vocês jovens aí, todo mundo casado, começando suas vidas, tem que ter muito esse cuidado, porque realmente vai aparecer. Todas as vezes, é num serviço, aparece aquela deusa, ou aquele deus grego, como se diz, meu Deus, aí você olha o seu deusinho lá na sua casa, para aqui, aí, realmente, tem o politeísmo gente, e a gente no monoteísmo, isso é né, dona o que mais Silvia? acontece na vida da gente. Meu pai uma vez falou comigo, logo no meu casamento, no princípio, foi luta, entendeu? Eu até separar, 3 anos eu fiquei separada e tudo. Aí um dia o papai conversando comigo, e eu estava assim, sabe, revoltada com a vida, com a minha vida, quando o papai falou, minha filha, toma cuidado, que o seu príncipe encantado já passou. Agora você tem uma filha para você criar, pensa bem no que você está fazendo da sua vida, para você não estragar a sua vida e da sua filha, e, de certa forma, do seu marido também, que está aí de todo jeito, você casou, seus dois tentam chegar num acordo, sabe? E a gente tem que ver isso, parece uma bobagem, mas hoje em dia, com certeza, eu ouvi o que meu pai falou, eu prestei muita atenção, e a gente pode evitar muita coisa, porque príncipe que não falta, meu filho. Chega e diz, não, mas não é príncipe, é sapo. Você pode, muitas vezes é sapo, viu? Não é príncipe. Ai, ai. A Eliana ia falar? Não, não foi não. Não é nada não. Então, gente, aqui é um contexto de vida, né? A reencarnação, ela não é vida só encarnando, né? Só vida material de ligação. Ela é vida em todo o contexto. É por isso que fala de muita coisa aqui. Mas agora a gente chega quase que aí no momento mais direto, né? Do processo reencarnatório. Calei-me e Alexandre, pensativo, entrou também em silêncio profundo, dando-me a entender suas admiráveis faculdades de concentração. Eram aproximadamente 22 horas, quando nos pusemos a caminho da residência de Raquel. A pequena família acabava de recolher-se. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. O chefe dos construtores
dirigiu-se ao meu instrutor nestes termos. Esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético no paciente. Passamos em seguida à pequena câmara onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. Não pude sopitar numa interrogação. Por que motivo Segismundo sofre tanto? Indaguei de Alexandre em tom discreto. Desde muito, e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Herculano está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera através da assimilação dos elementos de nosso plano. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica e no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe-lhe sofrimentos. Olha que legal. O processo aqui meio que começou então, né? O processo de ligação. Primeiro num sentido mais espiritual, de ligação fluídica, né? Do Alexandre com do Segismundo, com os pais. E o mentor deixa claro aqui para nós, né, a questão do desafio que é quando a gente reencarna. Né? Olha o que ele fala, que à medida que esse processo de reencarnação vai se aproximando de iniciar, né, aqui a reencarnação, né, a união do espírito no corpo, quando ela está começando, automaticamente vai se perdendo pontos em que tem ligação, sintonia com o plano espiritual. E explica-se aqui que são necessários que ocorram esses desligamentos lá para que tenha o ligamento completo do perispírito aqui. Na plasticidade que eles falam aqui, né? Porque, na verdade, o perispírito fica ali como uma situação intermediária, né, entre o corpo e o espírito. Então, para ele ligar no corpo, né, de forma concreta, para fazer essa ligação corpo-espírito, quase que acaba o vínculo, a sustentação, a ligação energética com o plano espiritual. E aí que fica difícil, né, gente? Por quê? A gente fica exposto, né, às tentações da carne, aos vícios da carne, às necessidades da carne. Junto das tentações, dos vícios, das necessidades carnais, ainda tem o desligamento parcial dessa sustentação energética do plano espiritual, e aí é prova mesmo. É prova, né? Quer dizer, a gente entra num desafio que não é simples, né? A observação era muito nova para mim e continuei indagando. Mas o organismo perispirítico de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Sim, concordou o orientador. Quer dizer, o André Luiz perguntou assim, mas esse perispírito dele já está acostumado com a Terra, com o nosso planeta. Porque ele já esteve aqui. Não é o mesmo? O mentor responde, é o mesmo. Tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, em vista de nova alimentação e novos hábitos em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida, dos quais é necessário se desfaça a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal.
Para isto, as lutas das ligações fluídicas primordiais com as emoções que lhes são consequentes desgastam-lhe as resistências dessa natureza, salientando-se que nesta noite faremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. Qual é a característica do perispírito, então, gente? Ele se adapta ao ambiente, né? Desencarna, ele passa a assimilar as coisas do plano espiritual. O tipo de sustentação energética, de alimentação, o equivalente de respiração, né? Ela não tem respiração material, mas ele passa a interagir com energia e podemos dizer matéria daquele lugar. Para ele conseguir, então, quando reencarnamos, interagir com energias, substâncias, coisas do nosso planeta, é preciso desfazer de lá. Então, nessa câmara que o Segismundo está, é um processo de ligação, né? de troca, vamos dizer assim. É um início, é começando a acostumar com os fluidos terrestres, novamente, e desacostumando-se dos fluidos do plano espiritual. Aí o André Luiz, né? Disse eu, não teremos aqui um fato semelhante à morte física na crosta? Né? A morte aqui é o quê? Desligar o perispírito do corpo. E lá? Quando está desligando, então, dessas energias do plano espiritual? É a mesma coisa, né? Alexandre sorriu e aqueceu. Sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. Aqui ele simplifica, né, gente? O que é o nosso corpo? É um emaranhado de átomos, moléculas e células que pertence à Terra. Por isso que fica aqui. Que o perispírito se liga, faz o intermédio entre o espírito e o corpo. E que morrer é só deixar isso aqui para pegar outras coisas lá, do plano espiritual. Né? Assim é simples, né? Mas ainda dá medo. Reconheci, porém, que a hora não comportava longas dissertações e, vendo que o meu bondoso instrutor fixava a atenção nos construtores, abstive-me de novas interrogações. Seguido pelos amigos, Alexandre aproximou-se de Segismundo e falou-lhe bem-humorado. Então, mais forte? E acariciando-lhe a face, acrescentou. Você deve estar satisfeito. É chegado o momento decisivo. Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante da nova oportunidade recebida. Olha a importância que ele dá para a reencarnação. Todas as expressões de agradecimento e reconhecimento a Deus insignificantes diante da grandeza da oportunidade de reencarnar. Sim, falou Segismundo arquejante. Estou grato. Não se esqueçam de mim, com o auxílio necessário. E olhando angustiosamente para o meu orientador, observou inquieto. Tenho receio, muito receio. Alexandre sentou-se paternalmente ao lado dele e disse-lhe com ternura. Não asile o monstro do medo no coração. A hora é de confiança e coragem. Ouça, Segismundo, se você guarda alguma preocupação, divida conosco os seus pesares. Fale de tudo o que constitui dificuldade em seu íntimo. Abra sua alma, querido amigo. Lembre-se de que o instante da passagem definitiva de plano se aproxima. Torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. O interlocutor deixou cair algumas lágrimas
e conversou com esforço. Sabe que empreendi pequenina obra de socorro nas cercanias de nossa colônia espiritual. A obra foi autorizada pelos nossos maiores e, apesar do bom funcionamento, sinto que não está terminada e que tenho em sua estrutura grandes responsabilidades. Não sei se fiz bem pedindo agora o retorno à crosta do mundo, antes de consolidar meu trabalho. Entretanto, reconheci que para seguir além, precisava reconciliar-me com a própria consciência, buscando os adversários de outro tempo, a fim de resgatar minhas faltas. Segismundo então estava preocupado com uma missão que ele fazia lá no plano espiritual, né? De como que ele ia dar continuidade sem ele. E enquanto o instrutor e os demais amigos o acompanhavam em silêncio, Segismundo prosseguia. Foi por isto que insisti tanto pela obtenção de minha volta. Como poderia conduzir os outros à plena conversão? Muito a sua aí, viu, Thiago? Hã? Tá falhando aqui, ficando. Tá falhando para todo mundo? Tá bom, pra mim tá. Pra mim também tá. Ah, deve ser minha internet então, gente. Vocês conseguiram entender o que eu li? O finalzinho não. Esse finalzinho não, que deu uma picada bem boa. Ah, tá. Vou aproveitar a interrupção aí para me fazer um comentáriozinho. Assim, impressionante como que o medo, né, tanto tem da gente que vai como do que vem de lá para cá, né, é impressionante. O medo, né, tira o medo do coração, mas a gente não consegue, né? Você ainda falou assim, mas ainda dá medo. Por mais esclarecimento que a gente tenha e que a gente busque esclarecimento, a gente tem medo, né? É o medo do desconhecido, né, gente? Sim. É quase que natural, mas é um processo também bonito, né? À medida que vai ocorrendo, de acordo com a lei de Deus, ela é perfeita. Por quê? À medida que a gente vai reencarnando, ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo, a gente vai pegando experiência, né? Então, mas, aqui, será que à medida que a gente vai reencarnando, vai ficando mais fácil para, principalmente na hora de ir embora o espírito, né, que já veio muitas vezes, já retornou muitas vezes, chega um tempo em que ele deixa de ter medo? Será? Ah, com certeza, porque a cada reencarnação, né, como é dito para nós na doutrina espírita, a gente tem uma evolução em vários campos, né? Então, a gente não sabe dizer quantas, porque vai ser individual. É o 7º dia, né, de cada um de nós, que a gente comentou lá no início. Mas que a tendência é ir diminuindo, sim, porque exatamente a gente vai perdendo. O que é o medo, né, da morte? É exatamente a nossa proximidade ainda com o materialismo, a nossa necessidade do material. O gostar do material que faz a gente ter medo de largar o material, né? Então, à medida que a gente vai desprendendo disso, a gente vai evoluindo e perdendo o medo. E na verdade, querendo, né? que chegue o... É dito isso para nós no... Não deu para entender. Entendi nada. Não conseguiu entender? Não, esse pedacinho não, porque deu muita interrupção. Eu falei assim que é o... que à medida que a gente vai perdendo, né, que esse medo nosso de desencarnar, ele tem a ver com a nossa ligação ainda com o material. Que à medida que a gente vai reencarnando, a gente vai o quê? Desprendendo cada vez mais do materialismo e querendo o espiritual. Tanto que no livro no Evangelho no Espiritismo é dito para nós que nos mundos mais felizes, né, o momento do desencarne é comemorado, é uma libertação, né? E para nós ainda não, porque a gente tem essa ligação, mas certamente a tendência é a gente ir perdendo medo, sim, porque vamos, né, evoluindo.
Ô, gente, eu vou aproveitar o ensejo e parar. Pode dizer, Dani. Eu só vou parar a leitura porque, embora eu tenha começado depois, eu vou respeitar o horário, né, que cada um dedicou aí para o estudo e a gente volta. Eu leio esse parágrafo semana que vem, até porque picou, mas podemos continuar conversando. Vai lá, Dani, o que você ia dizer? É que vocês estão falando da reencarnação como recorrente, faz com que a gente venha a aprender e a desencarnar mais tranquilamente, né? Mas isso só acontece se a gente aproveitar as nossas várias encarnações e buscar o conhecimento, buscar o entendimento, né? Porque tem gente, até onde a gente vê nos livros, tem gente que chega no plano espiritual e nem se apercebe que está lá. Né, uma diferença grande, volta para cá e fica assim, bem alienado. Sim. Então, assim, o crescimento chega a ser bem lento, né? Uhum. O que é certo para nós é que pelo menos um pouquinho que retroceder não retrocede, né? Talvez se o espírito não aproveitar assim, praticamente nada, ele acaba que desencarna da forma que quase que chegou, né? Então não evoluiu muito. Por isso o sétimo dia ser individual, né, gente? Ser uma conquista íntima mesmo. O 7, né, que a gente viu é o quê? É o ciclo divino, é a obra de Deus finalizando. Isso é simbólico para nós. A obra de Deus vai finalizar em nós, né, vai se completar no sentido de nos tornarmos inteiros, né, a obra de Deus não, mas a nossa completude, ela vai ser íntima, né, e no período que cada um de nós definir de acordo com as nossas escolhas, né, que é exatamente esse contexto. Algumas pessoas vão reencarnar muitas vezes para entender. Outras vão aproveitar melhor as oportunidades, vão precisar de menos. O que é isso? Podemos interpretar como cada dia, né, da reencarnação, onde vai ficando finalizado cada obra. Mas isso aí no sentido de sentimento e de intelecto, né, que são as coisas, são as posses verdadeiras, né, que a gente leva para outro mundo. Mais alguém, gente? Ou podemos fazer a prece final? Eu vou marcar aqui então. Vou marcar aqui na parte que o Alexandre pergunta para o Segismundo o que está acontecendo, aí a gente volta e lê de novo. Foi a parte que picotou, tá bom? Ok. Vou finalizar então com a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e amigo, obrigado por todas as bênçãos, obrigado pela oportunidade em nossas vidas, obrigado por permitir, mesmo diante das correrias do nosso dia a dia, mesmo diante dos percalços que ocorrem, estarmos aqui reunidos em seu santo nome, termos bom ânimo, paciência, interesse de estarmos aqui nesse momento abençoado. Estamos gratos, Senhor, por todo amparo e pedimos que continue conosco, com as nossas famílias, e que a sua luz e sua paz possa chegar a todos os corações que necessitam de Ti. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Gente, obrigado e até semana que vem. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a Dona todos. Silvia. Ô, Dona Silvia.